Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar. Espírito Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar. Espírito Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar. Outra parte da música é assim. Eu senti teu braço cheio de falhas e pecados, mas eu te peço, meu Senhor, quero tuas virtudes manifestar. Vem, derrama em mim o teu poder. Vem crescer minha vida com teu amor. Vem transformar o meu viver pra tua honra e louvor. Vem Santo Espírito de Deus, pois caminhar sem ti faz essa vida não ter valor. E eu quero ser, Senhor, o verdadeiro adorador. Bem, vamos por partes, né? A parte C da música é assim. Vem, derrama em mim o teu poder. A gente pode repetir? Vem, derrama. Vem, derrama em mim o teu poder. Agora o teu amor. Vem, derrama em mim o teu amor. Vem transformar o meu viver pra tua honra e louvor. Vem Santo Espírito de Deus, pois caminhar sem ti faz essa vida não ter valor. Eu quero ser, Senhor, meu verdadeiro adorador. Espírito Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar. Espírito Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar. Eu senti meu braço cheio de falhas e pecados, mas eu te peço, meu Senhor, quero tuas virtudes manifestar. Vem, derrama em mim o teu poder. Vem crescer minha vida com teu amor. Vem transformar o meu viver pra tua honra e louvor. Vem Santo Espírito de Deus, pois caminhar sem ti faz essa vida não ter valor. Eu quero ser, Senhor, o verdadeiro adorador. Espírito Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar. Espírito Santo, quero te convidar. Vem minha história escrever, vem me renovar.
37 a 39. Nós vamos ler esses versículos, depois vamos ler Efésios 5, 18. João 7, 37 a 39. Depois Efésios 5, 18. Nós estamos nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E a série de mensagens deseja que a palavra de Deus encontre guarida em nossos corações. E que nós realmente sejamos transformados pelo Espírito Santo e vivamos uma vida cheia de poder, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, uma vida sobrenatural, uma vida em que as pessoas possam ver em nós coisas que só Deus poderia fazer, uma vida que as pessoas vejam você perdoar alguém que só Deus poderia perdoar, em que alguém vai dizer: essa pessoa não foi ela que perdoou, foi Deus através dela. Aquele jovem que vai dar um testemunho tal na sua universidade, que os jovens colegas deles vão dizer: isso não é coisa desse camarada, tem alguma coisa sobrenatural na vida dele, ele está tão cheio do Espírito Santo. Então, o objetivo é que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Então vamos ler. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora preste atenção nesse versículo. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então o que Jesus está dizendo? Sobre o Espírito Santo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus aqui está falando da plenitude do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Vamos ler também esse versículo lá de Efésios 5, 18. Vamos falar juntos? Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Só vocês. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção. Ó Espírito Santo, capacita-nos nesta noite. Ó Espírito, fala aqui. Ó Espírito Santo, age aqui. Ó Espírito do Senhor, faz nessa noite aqui com que os Teus propósitos sejam cumpridos nas nossas vidas. Que nessa noite estejam aqui corações sedentos, desejosos, que aqui possamos ter vidas desejosas de serem cheias de Ti. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, se tem alguém aqui que ainda não foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que hoje a maior obra do Espírito Santo nessas vidas seja a conversão para Jesus. Ó Deus, abençoa-nos. Muito obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou aqui. Toma essa palavra agora nas Tuas mãos, ó Espírito Santo, e fala-nos, em nome de Jesus. Nós vimos hoje pela manhã, vocês viram hoje pela manhã, que o batismo no Espírito Santo é algo que acontece somente uma vez, uma única vez, quando você se converte a Jesus. É uma experiência tão profunda, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, a gente sente uma manifestação tão especial da glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus se torna algo tão real em nós. Não é uma experiência simplesmente emocional,
mas é uma presença real e que a gente não consegue esquecer. Por isso que o autor daquele hino do cantor cristão que dizia: ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. E ele canta: ditoso dia em que eu me converti, não é? E ele diz: que prazer eu senti no dia em que me converti. E aquele autor, ele vai falando na poesia do hino como foi esplendorosa a experiência dele no dia em que se converteu, porque naquele dia ele foi batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo acontece uma única vez. Agora, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, e a pessoa que passa a habitar na nossa vida, uma única vez eu me converti, passa a habitar, e por pior que eu seja, ele não me larga mais. Por pior que seja o meu comportamento, o Espírito Santo está sempre habitando em mim, porque ele me ama. O Espírito Santo mora em mim pela graça de Jesus, não é pelos meus méritos. O Espírito Santo passou a habitar em mim porque a conversão é fruto da graça de Jesus. Então, ele habita em mim, ele está em mim. Eu já fui batizado pelo Espírito Santo, e se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa ponderar isso nessa noite, para que você receba Jesus como Senhor e Salvador, e aí você será batizado no Espírito Santo. Agora, se você nem se lembra vagamente, assim como foi sua conversão, se você ainda não tem uma coisa marcante que foi aquele momento da sua decisão, que às vezes a conversão às vezes é um processo, e que o Espírito Santo vai te batizar no momento da sua decisão, então você também precisa ponderar isso, não é? Se você de fato é uma pessoa que foi se acostumando com a vida da igreja e ali ficou e se tornou uma pessoa de igreja, você de fato, você é uma pessoa convertida, que já foi batizada no Espírito. Agora, hoje nós queremos falar sobre o enchimento, a plenitude do Espírito. Agora, a plenitude, não, ela não é um ato único. A plenitude, ela pode acontecer ao longo da sua vida cristã, várias vezes. A plenitude do Espírito Santo, ela é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja é a plenitude do Espírito Santo. Não tem necessidade maior do que essa. Por quê? Porque é a plenitude do Espírito Santo que fará diferença. Não é apenas a presença do Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo morando em você vai fazer diferença com relação à sua salvação. Mas com relação à sua vida neste mundo, a sua influência neste mundo, a maneira como você vai enfrentar as adversidades do mundo, a maneira como você vai influenciar no mundo, o que faz diferença não é o fato do Espírito Santo simplesmente morar em você, mas o fato de você estar pleno dele, cheio dele. A plenitude é que faz diferença na igreja, meus irmãos. Tem muitos crentes que o Espírito Santo mora nele, o Espírito Santo habita nele, mas é um crente fraco, derrotado, carnal. A vida cristã para ele não tem graça nenhuma. A vida cristã para ele é aquela coisa sem graça. Não experimenta a exuberância da vida. Sabe por quê? Porque apesar de ser crente, apesar do Espírito Santo habitar, ele não é pleno do Espírito Santo. Muitos crentes, em muitos momentos da minha vida, eu como crente vivi em pobreza espiritual. E eu creio que não só eu experimentei isso já na minha vida, mas eu creio que vocês também. A pobreza espiritual, sem conhecer e experimentar as grandes riquezas e recursos de Deus que estão ao nosso dispor. Quando eu me converti a Cristo, eu passei a ser herdeiro de Deus, filho de Deus por adoção. Há uma riqueza de Deus à minha disposição, e nem sempre nós usufruímos dessa riqueza, e ao invés disso a nossa vida cristã é uma pobreza.
Bill Bright, grande homem de Deus, fundador da movimento de estudantes e profissionais que evangelizam universidades, escolas, e também profissionais que evangelizam outro para Cristo. Ele conta no seu livro sobre o Espírito Santo a experiência de uma pessoa chamada Yates Poole. Ele conta que Yates Poole morava no oeste do Texas. Yates Poole vivia num rancho pobre. Yates Poole vivia com favores do governo. Ele recebia uma espécie de Bolsa Família. Ele vivia com favores do governo, uma vida pobre. E no rancho que ele morava, um rancho grande, mas ele pobre, quase que paupérrimo. E aí um dia apareceu lá uns técnicos e uns engenheiros de uma empresa de petróleo. Disse para ele: a gente pode fazer uma pesquisa no solo onde você mora? Ele pode. E ali, quando eles fizeram uma pesquisa, foi descoberto naquele solo dele que havia um poço de petróleo que tinha capacidade para milhões de barris de petróleo. E aquele homem vivia pobremente, quase que miseravelmente, em cima de uma riqueza inesgotável. Ele se tornou um grande milionário. Mas é assim que nós vivemos. O Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo morando. O Espírito Santo é essa pessoa divina que habita em nós. E que quer nos levar a desfrutar das riquezas de Deus. E tal como esse homem que vivia miseravelmente em cima de um terreno onde uma riqueza estava no solo, nós também muitas vezes vivemos assim. A nossa vida é pobre, espiritualmente falando, e há uma riqueza dentro de nós. Nós não utilizamos os recursos de Deus. Através do Espírito Santo, Deus está colocando muitos recursos à nossa disposição, só que vazios do Espírito Santo, nós não estamos usando os recursos que o Espírito Santo está nos dando. Por que muita gente arrebentada com as circunstâncias da vida? Por que muitos crentes arrebentados com os problemas da vida? Por que muitos crentes desinteressados da palavra de Deus, da igreja, da oração, da evangelização? É porque não estão usando os recursos que Deus colocou à sua disposição, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que você não pode se iludir. Você não pode se iludir que ter uma vida com bom comportamento ético significa que você está cheio do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa bem comportadinha, você é honesto, você é bom caráter, você não é corrupto, você obedece às leis. Tem muita gente incrédula aí que é assim. Tem gente incrédula que tem um comportamento mais bonito do que o crente. Isso não significa, pelo fato de você dar bom testemunho e tal, isso não significa que você é cheio do Espírito Santo. Outra coisa que você não pode se iludir é que você está exercendo os seus dons. Eu estou exercendo meus dons. Eu canto. Eu toco. Eu dou aula na escola dominical. Eu lidero um grupo. Eu oro pelas pessoas porque eu tenho esse dom. Eu tenho esse, aquele dom, eu usei esse dom. Não se iluda que com isso você está cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Olha o que Paulo disse aos Coríntios. 1 Coríntios 7:8, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Cristo seja revelado. Não faltava dom da igreja de Corinto. Olha o que ele diz logo depois: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Numa igreja que abundava dons, abundava a carne. Numa igreja que abundava dons, abundava a imaturidade espiritual. Abundava a frieza espiritual.
Então, não se iluda. Não se iluda. Você pode ser uma pessoa tremendamente ocupada na obra de Deus e mesmo assim não está cheio, vazio do Espírito Santo, ou seja, utilizando os recursos que Deus tem à sua disposição. Então, nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo para termos poder. Nós temos que buscar uma vida cheia do Espírito Santo para sermos revestidos de poder. Enchimento do Espírito Santo para termos poder, autoridade. Sem o Espírito Santo estar pleno na nossa vida, a vida cristã não tem qualidade. A vida cristã não se manifesta a graça de Jesus, nem os frutos do Espírito Santo. Para que isso aconteça, não basta o Espírito Santo habitar. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você entendeu? Você está entendendo a importância disso? Se você entender a importância disso, essa vai ser sempre a sua primeira oração na tua vida. Antes de você orar pelos seus problemas, pelas suas lutas, você vai dizer: Senhor, ó Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti. Cheio de ti. Então, o que é esse enchimento? O que é a plenitude do Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, quando vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo, precisamos falar que ela é um mandamento de Deus. Em Efésios 5,18 está no imperativo: enchei-vos. É um mandamento, é uma ordem: enchei-vos do Espírito. Então, encher-se do Espírito Santo, muito mais do que se apropriar dos recursos de Deus para termos uma vida que faça diferença, uma vida cheia da presença do Espírito, cheia de poder, é também obedecer um mandamento de Deus: enchei-vos do Espírito. Mas pleno, o que é esse cheio? Pleno, não é? Pleno é o mesmo que cheio. É a ideia de alguém habitualmente controlado e governado pelo Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa habitualmente governada, controlada pelo Espírito Santo. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele diz que está falando de alguém que é controlado e governado. Por isso que eu disse que não basta ter o Espírito Santo habitando. Não basta o batismo do Espírito Santo para ter uma vida que faça diferença. Além do batismo, tem que ter a plenitude do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo governe todas as áreas da nossa vida. Todas. É permitir que o Espírito Santo reine sobre os nossos pensamentos. Quando nós cantamos aqui, Espírito Santo reescreve a nossa história, é como se nós falássemos assim: Espírito Santo, reina agora, a partir de agora, reine sobre o meu pensamento, reine sobre os meus sonhos, reine sobre os meus planos, reine sobre o meu projeto, meus projetos, reine sobre o meu falar, reine sobre as minhas ações, reine sobre as minhas atitudes. É isso. Se não for assim, a gente só vai cantar aquele cântico. Mas para ele reescrever a nossa história, renovar a nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, é isso. Que o Espírito Santo governe todas essas áreas. Lá em João capítulo 16, versículo 14, é algo interessante. Por quê? Porque nós somos tentados. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a gente, às vezes a gente esquece aquela palavra de que quando Jesus disse que ele vai embora, mas eu vou mandar outro conselheiro, outro paráclito, ele está falando que esse que vem para ficar na gente é igualzinho a ele. É ele. Na verdade, é ele habitando em nós através do Espírito Santo. E a palavra de Deus em João 16,14 vai dizer o seguinte, lá em João 16,14, se você quiser acompanhar, vai dizer o seguinte: ele
está falando sobre o Espírito Santo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ele me glorificará e receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, Cristo é glorificado na minha vida, porque essa é a principal missão do Espírito Santo, é glorificar a Cristo. E quando ele diz que ele fará com que eu torne conhecido a vocês, eu me torne conhecido a vocês, ele está dizendo o seguinte: o principal objetivo do Espírito Santo é glorificar a Cristo e torná-lo real aos homens. Cristo só pode se tornar real na vida de uma pessoa e ser glorificado na vida de uma pessoa por obra do Espírito Santo. Isso significa, então, que ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Cristo. Porque o Espírito Santo é Cristo, é quem Cristo deixa no nosso lugar, mas alguém igual a Ele. Quando eu sou controlado pelo Espírito Santo, Cristo está vivendo e operando através de mim. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que em Gálatas 2:2: fui crucificado com Cristo. O que ele diz mais? Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo falou isso, o Espírito Santo já havia sido derramado, sim ou não? Então, ele está falando por quê? Porque lá em João, o Espírito Santo já disse: olha, esse me glorificará, e esse vai revelar a vocês tudo sobre mim, e na verdade, ele é o outro, mas é o outro igual em tudo a mim. Portanto, quando ele dominar vocês, sou eu, Cristo, é que estarei dominando vocês. E aí Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive em mim, mas a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se me amou e se entregou. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, não esqueça isso. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. É deixar pelo Espírito Santo Cristo reinar sobre todas as áreas da vida. É deixar o Espírito Santo não apenas habitar em nós, mas ele nos controlar, ele nos ter. Vou repetir pela 500ª vez essa frase que vocês ouvem desde o primeiro sermão que eu preguei aqui na igreja. Eu nem era pastor da igreja, eu disse essa frase, vou repetir: não basta ter o Espírito Santo, não basta possuir o Espírito Santo, tem que ser possuído por ele. Possuído por ele. Ser cheio. E aí, quando acontece isso, é Cristo que está fazendo. Você entendeu? Você já sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É isso. Às vezes a gente fica muito alinhando a questão de ser cheio do Espírito Santo, a questão de ver um caindo para lá, outro caindo para cá, e curas acontecendo. Tudo isso pode acontecer, se for de Deus, mas não é essa a principal evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Como eu disse, não são os dons a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Tem muita gente por aí abusando dos dons que receberam, fazendo um monte de coisa para proveito pessoal com os dons que receberam do Espírito Santo, e eu tenho minha dúvida se são cheios do Espírito Santo. Você se converteu, o Espírito Santo te deu o dom. Se você não for cheio do Espírito Santo, você pode até usar o dom errado. Pode usar para interesse pessoal, em vez da edificação da igreja e a salvação do mundo. Cheio do Espírito Santo. Amém? Segundo ponto que eu quero falar nessa noite é que o enchimento do Espírito Santo, como se dá? No final eu vou falar mais um pouco como se dá, mas agora eu quero só destacar o seguinte: que o enchimento do Espírito Santo no Novo Testamento, ele aparece de duas formas, e uma não exclui a outra. É o seguinte:
Você lembram de alguns textos na Bíblia, e eu vou falar alguma coisa para vocês, que aparecem dizendo que ficaram cheios do Espírito Santo. E há textos na Bíblia que falam que as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Quando Pedro atua em alguns momentos, a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Mas teve um momento em que os crentes estavam orando, em Atos 4:31, que diz que os crentes estavam ali orando, tremeu o lugar onde estavam, e todos naquele momento ficaram cheios. Houve uma plenitude maior. Então pode acontecer sim. Bill Bright disse que a vida cheia do Espírito Santo é ao mesmo tempo uma experiência decisiva e progressiva. Um outro autor que eu li essa semana, ele chama desse momento em que você, numa experiência com Deus ali, Deus se manifesta de uma forma tão grande e você fica cheio do Espírito Santo, é um momento que ele chama de crise, entre aspas. E que naquele momento ali, como esses discípulos estavam num momento de crise, mas eles oraram, buscaram e de repente ficaram cheios do Espírito Santo. Então isso como pode acontecer hoje aqui. Hoje aqui o Espírito Santo está atuando aqui e você pode ter entrado vazio do Espírito Santo, mas hoje aqui nesse culto você pode clamar de uma tal forma, o Espírito Santo pode atuar tão poderosamente aqui, que você pode aqui ser cheio do Espírito Santo, sair daqui cheio do Espírito Santo. Mas o que mais aparece na Bíblia não é o enchimento do Espírito Santo assim, parece assim. Mas o que mais aparece na Bíblia, o que predomina no Novo Testamento, é o enchimento do Espírito Santo como algo que acontece num processo gradativo, paulatino, buscado diariamente, um caminhar diário na presença de Deus, onde a realidade do Espírito Santo, da plenitude, vai se consolidando nas nossas vidas. É essa a maneira que mais aparece na Bíblia. Tem esse momento de experiência, como quantas vezes você estava vazio do Espírito Santo e você numa reunião de oração ali, de uma forma sobrenatural, você disse: eu saí desse culto hoje cheio de Deus. Já experimentou isso? Quantos retiros? A gente vai num retiro, chega lá e de repente há um mover do Espírito ali, a gente sai cheio do Espírito Santo. Quantas vezes no culto da igreja? Mas essa pode acontecer e deve acontecer, mas o que predomina na Bíblia é que o enchimento do Espírito Santo é algo que aconteça num processo gradativo, paulatino, buscado diariamente, um caminhar diário na presença de Deus, onde a realidade da plenitude vai se consolidando, dia a dia, caminho a caminho, passo a passo, e você vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que a Bíblia fala, Pedro estava cheio do Espírito Santo naquele discurso dele, e a Bíblia também fala daqueles que ficaram cheios do Espírito Santo. Estevão não ficou cheio do Espírito Santo no momento, mas diz a palavra que quando ele foi escolhido, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, se você entrou hoje aqui, olha para mim, se você não está satisfeito com a sua vida com o Espírito Santo, você pode pedir a Deus que você tenha uma experiência hoje comigo aqui. Eu não posso te encher do Espírito Santo. Só quem pode te encher do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Mas se você clamar, se você pedir, se você buscar, se você disser: eu quero ser cheio, aí vai acontecer igual os discípulos naquele lugar onde eles oraram e o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que nós precisamos dizer é que nós precisamos ser continuamente cheios, continuamente capacitados. Quando a Paulo escreve aos Efésios, cheios do Espírito, o tempo do verbo que ele usa ali no grego significa um ato contínuo, significa algo que vai acontecendo. Quando ele fala em cheios do Espírito, ele quer dizer o seguinte: sejam continuamente cheios, seja continuamente capacitado, seja continuamente pleno. Contínuo. Então,
quero convidar você hoje para isso. Para você aqui ter essa experiência com o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo agir. Eu queria que você, onde está agora, fechasse seus olhos. Eu também não estou acabando com isso. Eu só quero dar essa experiência a você. Deus já está te falando aqui. Deus já falando ao teu coração nessa noite. Eu quero pedir onde você está agora, que você ore. Diga ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode agora aqui fazer uma manifestação sobrenatural na minha vida, como o Senhor fez no Novo Testamento em muitas situações. Mas agora que nós já estamos plenamente na dispensação da graça, vivendo esse momento em que a tua palavra está completa. Sim, esse momento é crescer continuamente, paulatinamente, dia a dia, caminhando dia a dia, se enchendo do Espírito. Mas agora você pode clamar a Deus para que essa caminhada comece agora, com uma manifestação sobrenatural de Deus. Clame isso a Deus agora. Agora eu queria que todos ficassem em pé. Eu queria que você orasse pela pessoa que está do seu lado. Ore por ela, para que o Espírito Santo seja cheio na vida dela. Ora para a pessoa do seu lado. Ora com a pessoa que está do seu lado. Peça isso, Senhor. Primeiro pergunta ela se ela quer. Pergunta ela: você quer ser cheio do Espírito Santo? Se ela disser que quer, ore por ela agora. Ore pela pessoa que está do seu lado. Ore pela pessoa que está do seu lado. Ore por ela. Peça a ela. Peça por ela. Quero ser cheio do Espírito Santo. Cheio. Cheio. Ore. Ore um pelo outro. Que você for terminando, você pode sentar. E continue sentado em atitude de oração. Continue sentado em atitude de oração. Terceiro ponto que eu quero pensar com você nessa noite, nesse tema, a plenitude do Espírito Santo, é os objetivos de uma vida cheia do Espírito Santo. Pensa em alguns. Primeiro, o Espírito Santo, ele quer nos capacitar para uma comunicação clara entre uns com os outros. Quando o Espírito Santo capacita, ele enche os crentes no dia de Pentecostes. Qual foi o que aconteceu ali? Eles receberam uma língua, falaram numa língua que todos entenderam. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela vai ter a capacidade de se comunicar com amor, com claridade e com eficiência. Como aconteceu ali, os discípulos falavam e todos entendiam, cada um na sua própria língua. Aplicado hoje ao momento que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que, claro que o dom de línguas ele vai aparecer de uma outra maneira lá no Novo Testamento mais na frente, mas esse é assunto para daqui a 2 domingos. Mas aqui em Atos 2, o Espírito Santo está sendo derramado, e ali haviam pessoas de várias nações, e cada uma
entendia na sua própria língua. Meu irmão, olha para mim, cheio do Espírito Santo, ele vai produzir resultado na sua boca. Ele vai produzir resultado no que você fala, na sua linguagem. Você vai falar de um tal jeito que você vai se tornar claro, compreensível. Segundo, coragem para testemunhar com intrepidez. Todos nós temos dificuldade para testemunhar em algum momento. Temos dificuldade para testemunhar com um vizinho. Temos dificuldade para testemunhar no trabalho, na faculdade. Mas ali Pedro, diante das autoridades e líderes do povo, o texto diz que ele ali, cheio do Espírito Santo, ele testemunhou com intrepidez. E ali, diante das autoridades, ele pôde dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram comuns e sem instrução, e ficaram abismados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, ou seja, que eles estavam cheios do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele testemunha com intrepidez. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente, quando a gente está cheio do Espírito Santo. Outra coisa é sabedoria para fazer o que é preciso fazer. Quando surgiu uma das primeiras crises na igreja, que é as mulheres que não estavam, as viúvas que não estavam, as helênicas, não estavam sendo bem atendidas como as judaicas, e houve um mal-estar na igreja, foram eleitos homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, para solucionarem aquele problema. E aí, quando aqueles homens se reuniram e apresentaram uma solução, então, como as coisas iam acontecer, então, aqueles homens, aqueles apóstolos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz: tal proposta agradou a todos. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai nos dar sabedoria para fazer o que precisa ser feito e confiar na provisão de Deus. Outra coisa que produz o Espírito Santo, além dos frutos do Espírito Santo, é o amor para perdoar até os nossos inimigos. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele estava morrendo apedrejado, o que ele disse? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita do homem, e disse: veja o céu aberto à direita de Deus, veja o céu aberto, o Filho do Homem à direita de Deus. Mas eles tapavam os vidros, gritando bem alto e lançando junto contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem pecados desse pecado, culpados. E dizendo isso, adormeceu. Um homem cheio do Espírito Santo, ele perdoa e ora até pelos seus inimigos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser produtivo, por assim dizer, na sua evangelização. Vai ser uma evangelização positiva. Barnabé, outro homem cheio do Espírito Santo, em Atos 11:14, diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por causa dele. Autoridade para repreender o inimigo é outra coisa que o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, como aconteceu com Paulo, quando ele ali pôde reprimir Elimas, que queria impedir que o procônsul se convertesse. E Paulo repreendeu, cheio de autoridade. O texto diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo,
Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do céu por algum tempo. Imediatamente veio sobre ele uma névoa de escuridão e ele, tateando, procurava quem guiasse sua mão. E o procônsul, vendo isso, profundamente impressionado com o ensino do Senhor, a autoridade sobre o inimigo. Vocês sabem o que significa ser cheio do Espírito Santo? Nós estamos muito enganados com toda uma mídia hoje que fala sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo de uma forma completamente que não está de acordo com a Bíblia. É isso aqui que ficar cheio do Espírito Santo vai produzir. Quem quer isso que eu acabei de falar para a sua vida? Você quer? Diga amém. Então tem que ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser uma pessoa assim? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa, alegria a despeito das dificuldades. Isso não é para qualquer um crente não, irmãos. Isso é para crente cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus excitavam as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade provocaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Aí, como eles são cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que muitas coisas o Espírito Santo vai produzir e nós vamos falar no dia 15 sobre a produção do Espírito Santo em termos do fruto do Espírito Santo. Mas olha quantas coisas, essa riqueza de Deus nas nossas vidas para pessoas cheias do Espírito Santo. Para encerrar, como ficar cheio do Espírito Santo? Aquele texto que nós lemos de João 7,37 diz assim: no último dia mais importante da festa, Jesus levantou-se em alta voz e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A primeira coisa que a gente precisa para ser cheio do Espírito Santo, não é? Primeira coisa, precisa de fé. Nada de bom pode acontecer no nosso relacionamento com Deus sem fé. Nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que você precisa de fé, ter fé. Jesus mesmo disse aqui nesse texto que essa era uma bênção, essa seria um privilégio para aqueles que nele crescem. A primeira coisa é ter fé. E aí, fé, eu quero abordar só duas coisas hoje: confiança na fidelidade de Deus e confiança no amor de Deus. Vocês sabiam que tem gente que tem medo de ser cheio do Espírito Santo porque fica com medo do que Deus pode fazer? Tem gente que tem medo porque desconfia: será que Deus vai me tirar isso? Será que Deus vai me separar de alguma amizade? Será que Deus vai me tirar do lugar onde eu estou? Será que Deus vai me chamar para o pastorado, para missões? Será que Deus vai me mandar para outro lugar? O que Deus pode fazer? Pode. Cheio do Espírito Santo, Deus pode tirar você do lugar onde você está? Pode. Se tiver os propósitos dele. Deus pode afastar você de uma amizade? Pode. Se essa amizade não é boa para você. Tem gente que tem medo porque é uma coisa tão prazerosa aquilo que ele faz, que ele sabe que não é de Deus. Mas se eu ficar cheio do Espírito Santo, Deus vai querer que eu não faça mais isso, ou que eu não frequente mais tal lugar, tal. Mas você, aí é que vem a questão da fé. Você tem que ter fé para crer que Deus te ama, mas te ama tanto que jamais vai fazer por você algo que seja ruim. Veja.
O texto bíblico diz que Jesus levantou a voz e disse: quem tem sede, quem tem sede, quem tem sede, venha. Se você está sentado aqui assistindo esse culto e você não tem sede de Deus, você tem sede de dinheiro, você tem sede de crescer na profissão, você tem sede de continuar cada vez mais culto, você tem sede você está com o coração nas suas propriedades, naquilo que você está fazendo, você tem sede de cultura, sede de dinheiro, sede de poder, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Como é que tem gente que consegue viver uma vida de pecado e ainda consegue estar satisfeito? Então Jesus está falando para insatisfeitos. Quem está insatisfeito quer mais. Então venha, sede, desejar ardentemente as águas de Deus. Ele está dizendo, sabe o quê? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, olha para mim aqui, seja honesto com Deus, não é comigo não. Rios de água viva estão fluindo do seu interior? O que está fluindo do seu interior? São rios de água viva? Se não está fluindo rio de água viva, você tem que estar insatisfeito. Você tem que reconhecer que não está fluindo, porque onde vai transbordar algo que está vazio? Esse copo aqui, quando eu fui abrir aqui, não sei se vocês perceberam, no início do sermão, quando eu fui abrir aqui, ele me molhou um pouquinho aqui. Por quê? Porque ele estava cheio. Quando eu abri, ele transbordou. Mas agora eu posso mexer aqui à vontade, com o microfone na mão, tranquilo, que ele não vai transbordar, porque ele está vazio, quase vazio. E a nossa vida não transborda rios de água viva, porque está vazio dela. Vazia dela. Então Jesus está dizendo, olha, águas vivas, tem que ter sede, tem que estar insatisfeito. A Bíblia diz em Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Terceira coisa, então primeiro, tem que ter fé. Segundo, tem que desejar, tem que buscar, tem que ter sede, tem que estar insatisfeito. Terceiro, uma busca intensa de Deus através da oração. Uma busca intensa. A Bíblia diz assim em Lucas 11, se você, apesar de serem maus, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Se nós que somos maus, os filhos pedem as coisas a gente fica triste quando não atende. Agora imagina Deus, não, Deus é muito diferente, muito maior. Deus é esse Pai de amor, Ele vai dizer, se um filho pedir o Espírito Santo, Ele vai dar. É pedir, é querer, em oração. Ele fala, se pedir. E o que a gente faz através? Como a gente pede? Através da oração, começa a pedir. Começa a dizer, Senhor, tudo aquilo que o pastor está pregando lá, o pastor João, o pastor Junão, tudo que estão falando, o pastor, eu quero, Senhor. Eu quero, começa a orar pedindo. Eu nem sei falar direito como é que é, mas começa a pedir, porque Ele é um Pai que nos ama, e a palavra dele diz, quando nós temos que viver, irmãos, numa busca intensa de uma visitação do Espírito Santo. Nós temos que viver nessa expectativa, querendo ter uma visitação do Espírito Santo. Deus dá bênçãos espirituais, mas Ele dá àqueles que as desejam. Não fique esperando que Deus vai te dar aquilo que você não deseja. Em termos de bênção espiritual. Estou falando em termos de bênção espiritual. Se você não quiser ser cheio do Espírito Santo, Deus não vai encher você. Tem que pedir. Quinta coisa, tem que limpar o recipiente. Eu tenho aqui
copo, que agora eu de propósito vai fazer mais um pouco. Mas eu tenho esse copo que está cheio. Para esse copo aqui ser cheio, se ele parecer cheio, e se eu pegar esses papéis que estão aqui e colocar dentro desse copo, colocar mais papel dentro desse copo, e agora eu vou encher esse copo. E pergunto-vos: esse copo está cheio? Sim ou não? Esse copo não está cheio. Porque se eu começar a limpar o recipiente, coitado da ordem pública para tomar, não está cheio. Agora eu posso encher mais. É isso que Deus quer fazer, mas sabe o que acontece? Deus quer tirar essas coisas de dentro de nós. Nós somos o recipiente e Deus quer encher, mas às vezes isso que está dentro do recipiente dá uma falsa ideia de que nós estejamos cheios. Até parece que aquele copo estava cheio. Quando eu tirei os papéis, a água desceu. Mas quando eu tirei, aí eu pude encher. É assim que Deus quer fazer conosco. Tem que limpar o recipiente. Tem que jogar fora. Tem que deixar Deus limpar o recipiente. Isso significa que nós precisamos abandonar os nossos pecados, inclusive aqueles ocultos que ninguém sabe. Limpar o recipiente, e eu limpo o recipiente quando eu me arrependo dos meus pecados e confesso os pecados, peço perdão a Deus pelos pecados, e a Bíblia diz que Deus me purifica de tudo. Deus purifica o recipiente. Ele torna o recipiente limpinho, aí ele começa a encher o recipiente, encher o Espírito Santo. Quanto mais limpo o recipiente, mais cheio do Espírito ele ficará. Para ser cheio do Espírito Santo tem que limpar o recipiente. Isso é uma ideia de James Craig, no livro Espírito Santo e a Experiência Cristã. A última coisa que ele fala é que você tem que entregar o recipiente. Não basta limpar o recipiente. Agora você tem que chegar e entregar esse recipiente. Eu gosto de contar essa história, daquela história conhecida, daquele homem que deu uma carona a alguém, e alguém estava ali na carona, do lado dele no seu carro, e essa pessoa estava dirigindo, e o carona, a gente vai chegando lá para os 60 e já fica falando coroa, mas o carona dizia o seguinte: olha, não dirige assim, porque se você dirigir assim, você vai acabar tendo um acidente. Olha, não dirige assim, você está sendo imprudente. Olha a sinalização, olha isso, olha aquilo. E o camarada, ele está com o volante na mão, e não interessa o que o carona está fazendo, e daqui a pouco, numa curva, ele entra errado, dá de cara no poste e se quebra todo. Na vida, nós fazemos muitas vezes assim com Jesus. Nós não damos o piloto do volante da nossa vida para Jesus. A gente não permite que Jesus seja o piloto. A gente coloca Jesus como carona. E Jesus vai sinalizando, Jesus vai falando, a gente não ouve. E quando a gente se esborracha todo na esquina, aí a gente vai começar a querer ouvir o que o carona diz. A gente se arrepende por não ter ouvido o carona. Mas essa não é a melhor solução. A solução é pegar Jesus e botar no comando, para
para ser cheio do Espírito Santo, tem que entregar o vaso. Entregar o vaso significa entregar o volante, dizer: Senhor Jesus, nesse carro da minha vida, pode pegar no volante. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos, primeiro, ter fé. Ter fé. Fé na fidelidade de Deus. Confiar na fidelidade de Deus. Confiar no amor de Deus. Confiar que se você for cheio do Espírito Santo, o que Ele mandar você fazer, de onde Ele te tirar, para onde Ele te levar, o que Ele fizer vai ser o melhor. Se você tem medo do Espírito Santo, você não, mas Jesus vai me tirar daquele emprego, porque lá eu acho com corrupção, lá não estou agindo certo, lá não estou de acordo. E se você se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo te tirar de lá, pode crer que Ele vai te levar para um lugar melhor. Ele vai te dar o melhor. Fé. Segundo, você tem que desejar, ter sede. Você deseja? Você tem sede? Você quer? Nunca Jesus fez alguma coisa na vida de alguém que não quisesse. Quando Ele perguntou ao homem na beira lá do tanque, 38 anos, quer exceção, parecia uma pergunta sem propósito. Mas é porque Ele queria que aquele homem tomasse a decisão. Eu quero, Senhor, eu quero. Jesus está perguntando a você nessa noite: você quer? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então Ele vai dizer: busque. 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 Busque em oração. Busque na palavra de Deus. Se entregue a uma vida de oração, uma vida de busca na palavra de Deus. Tenha expectativa de uma visão do Espírito Santo. Busque na palavra de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E uma das maneiras de ir e beber é onde? Onde é que eu vou beber? Eu vou beber aqui, ó. É na palavra que eu vou beber. Tem muito crente sedento porque não bebe da palavra. É assim. Quem tem sede, venha e beba. Limpar o recipiente. Quanto mais limpo o recipiente, mais cheio. E ainda falta uma coisa: entregar o vaso. Quer dizer, Jesus, comando você. Comando você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vamos orar. Vamos ficar também. Meus irmãos, nenhuma diferença faremos como igreja, nem onde quer que estivermos, se não formos cheios do Espírito Santo. Vivendo os recursos de Deus para nossa vida. Nessa noite, se você quer, esse é o momento de você dizer para Jesus: Senhor, eu tenho fé no Senhor. Eu não entrei aqui com fé não, mas agora eu estou aqui com fé e peço que ela aumente. E eu quero depositar minha confiança total no Senhor. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor, crendo que o Senhor sabe o melhor para mim. E que o Senhor me ama de tal maneira que o Senhor jamais fará o pior para mim. Se o Senhor quer que eu acabe com um relacionamento, porque esse relacionamento não pedia a orientação do Senhor, de namoro, de noivado, mas eu quero, Senhor, e se o Senhor disser que isso não é do Senhor, eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Se eu estou vivendo um relacionamento no pecado, praticando pecado, eu quero dizer, Senhor, que eu quero deixar isso, que eu confio que o Senhor tem melhor para mim. Eu não estou vivendo uma vida como tu queres, eu estou fazendo coisas, eu estou num lugar que não é o que tu queres para mim, mas eu quero confiar no Senhor, eu quero ter fé para isso. Eu te peço isso nessa noite.
Eu quero ter sede de Ti. Senhor, eu quero ter sede. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Agora é o momento de você que não está satisfeito com a tua vida espiritual. Você que está muito preocupado em ser usado por Deus, mas agora você vai mudar. Você vai estar preocupado em Deus te usar. Deus usar você do jeito dele. Não ficar mais falando, mas já Deus me usa lá em tal área, então não. Vai dizer, não, Senhor, agora eu quero que seja o Senhor me usando. Eu quero, Senhor, eu quero ter sede de Ti. Eu estou sedento, eu quero Te buscar. Oh, Senhor, eu quero limpar o recipiente, Senhor. Oh, Pai, agora eu quero pedir que o Senhor me limpe, que o Senhor perdoe os meus pecados. Esse é o momento agora de confissão, de arrependimento, de confessar os pecados ao Senhor. Esse é o momento de confessar, esse é o momento de purificação, porque a Bíblia diz que Ele nos purifica, Ele purifica o recipiente. Vai clamando agora, vai pedindo perdão a Deus, vai confessando os pecados. Vamos confessar aqui os pecados, irmão. E agora é hora de entrega do recipiente, é hora de entregar ao volante da nossa vida nos braços de Jesus. Dizer, Jesus, assume o controle, assume o comando, assume o governo da minha vida, Jesus. Eu não quero apenas possuir o Espírito Santo, eu quero ser possuído pelo Espírito Santo. Eu quero tomar essa decisão agora. Ah, meus irmãos, vamos orar. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer dar esses passos? Então vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Enquanto o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso bendito Salvador, a comunhão, as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós aqui presentes, e sejam sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, agora e sempre.